o meu autismo e a minha superdotação. Domingo, 29 de março de 2026, 8h35 da manhã. 9h35 em Brasília. Eu sou Melissa, tenho 45 anos, sou mãe solo, sou escritora, tenho 8 obras publicadas. Sou cristã, autista e superdotada. Autista verbal ou um ser vivente verbal. A superdotada quer dizer um ser vivente auxiliado por uma estrela. Por causa de alguma razão incompreensível, talvez um bom comportamento, eu acho que sim. Um bom comportamento, eu ganhei o auxílio de uma estrela que confia em mim para que eu faça um trabalho na Terra. Eu disse para vocês sobre uma régua. Ontem me foi mostrada essa régua, na qual a gente vai subindo. E esse subir é um merecimento espiritual. Nós subimos na régua. É o que nós chamamos de subir na vida, não é o mesmo dessa régua. Você pode subir na vida, na visão humana e descer na régua de Deus, que seria uma régua de Deus. Então, estou me lembrando de algumas passagens em que Jesus fala e eu achei incrível. E essa estrela vai me ensinando algumas coisas e eu vou ligando os pontos até, né? Ela não me fala tudo assim, ela vai me dando coordenadas, né? Para que eu encontre por mim mesma a verdade. Então eu me lembro de umas passagens que Jesus fala: não trabalhem por aquilo que a traça come. Então ele está falando sobre o trabalho espiritual. E ele diz em uma outra passagem: o trabalho espiritual é aquele que dignifica o seu alimento. É o trabalho espiritual que faz com que você mereça o seu alimento. Olha que incrível. Não é o trabalho braçal, não é o trabalho da mente. É o trabalho que faz você subir na régua de Deus. É esse que dignifica o seu alimento. Não é o trabalho comum, não é o trabalho de CLT, não é o trabalho empresarial, não é qualquer tipo de trabalho, senão o espiritual. Nós não estamos na Terra pelo trabalho braçal, de CLT, empresarial, nenhum desses. Nós estamos aqui pelo trabalho espiritual, para subir na régua de Deus. Esse é o trabalho que faz com que você mereça aquele alimento. Quando você faz só o trabalho braçal, você pode dizer: estou cansado, mas o anjo de Deus fala para você: você nem começou ainda. Tá cansado do quê? Você nem começou. Você só está descansando. Esse só está descansando, você só está trabalhando por aquilo que a traça come. Você nem começou ainda o que Deus queria de você. E Deus está esperando que você comece. Então, esse é o trabalho. Então, assim, eu vejo uma pessoa que senta na mesa e fala: nossa, que dia cansativo foi esse? E vai comer. E pensa: eu paguei essa comida, eu paguei essa casa, eu paguei a água, eu paguei a luz, eu comprei o carro, eu paguei a parcela do carro.
E aí o anjo diante dessa pessoa assim, você não fez nada. Nós estávamos contando com você e você não fez nada. Tudo que você fez foi só por você. Onde está? Onde está? Cadê? Cadê a ajuda que você ia trazer? Então eu sinto assim que todos nós viemos para a Terra, não só os superdotados mais. Há uma cobrança maior quando um superdotado morre. Porque se ele ganhou algo, ele vai ter que prestar contas do que ele fez com esse algo. Entendeu? É diferente você não ganhar. Então, digamos assim, alguém vem à tua casa e fala, ó, é aquela parábola que Jesus conta, né? Que ele entrega. Olha, é isso mesmo. Você pode colocar aí como os dons, né? As altas habilidades, né? Então, você ganha algo, você vai ser cobrado a não entregar aquilo. Tem muitas pessoas que ganharam dons e dizem assim, ah, mas eu não quero. Não é nem questão de querer. Olha o que ele diz lá, servo mal, servo mal. Não, poxa, mas eu entreguei, eu nem usei, eu nem, como é que fala? Eu nem estraguei isso. Eu entreguei exatamente como você me entregou. De jeito nenhum. Tem que multiplicar isso. Eu te dei, não é uma opção. Não sinto que é uma opção. Nunca senti que é uma opção. A minha alta habilidade é a escrita. É observar as coisas de um ângulo móvel, que eu entendo. Eu vejo que a neurotipicidade, ela tem um problema com a neurodivergência. Por exemplo, o aluno neurodivergente na escola, o professor faz uma pergunta já sabendo qual a resposta que o aluno tem que dar. Não é assim? O neurodivergente, ele nunca dá uma resposta que você espera. Ele, digamos, quebra suas pernas. Ele deixa suas pernas mole, ele choca você, né? Por quê? Porque o neurodivergente, ele tem uma maleabilidade no olhar. Então, ele consegue olhar as coisas de ângulos. Imagina que a gente pudesse olhar as coisas do teto, de baixo, da esquerda, da direita, de cabeça para baixo. Ele consegue fazer isso, é uma das coisas que eu percebi em mim. Essa capacidade de ver as coisas de diversos ângulos vem do sobrenatural. Porque quando você tem acesso ao sobrenatural, você vê que você consegue ver as coisas de diversos ângulos. Entendeu? Coisa que aqui a gente não tem. O que a gente tem na Terra fixo? Fixo o pé no chão. O que é? É uma maldição. Estar fixo é uma maldição. Por quê? Porque te leva ao erro. Quando você vê as coisas de diversos ângulos, você fica mais fácil de você enxergar a verdade. Então, no céu ou nas plataformas, que há plataformas entre a terra e o céu, você tem essa maleabilidade no olhar. Você consegue enxergar as coisas da esquerda para a direita. Então você é que nem uma bolinha que pula, ou uma bolinha que observa. Eu falo uma bolinha, mas na verdade não tem corpo. Um olhar que pode ver 180 graus. Eu nunca cheguei a ver 360, ainda não. Então não posso dizer para vocês, mas eu já vi 180 lá, né? Eu só vi 180 e
A gente consegue ver 180, né? Então não é muito... realmente tá muito impressionante. Mas o fato de ser impressionante é que esse olhar, além de ser... de ver muito além... E assim, aqui eu sou míope, lá eu não sou míope, então eu enxergo as coisas perfeitamente. E outra coisa também é que o meu olhar dava zoom. Aqui o nosso olhar não dá zoom, né? Lá dava zoom. Percebia brilhos que não tem aqui. Aí também mudar de ângulo. Então olha as coisas em primeira pessoa. Por exemplo, tudo aqui eu tô vendo em primeira pessoa. Imagina que de repente eu vou lá pro teto e me olho deitada aqui onde eu tô. Tô deitada na cama. E daí me vejo lá do teto. Daí vou pro teto ali mais perto pra janela, à esquerda. Depois pra direita, mais perto pra parede. Eu não posso isso, mas lá é possível. Então, a mesma coisa que a maleabilidade no olhar, esse não estou fixa, eu vejo as coisas, entendeu? De vários ângulos. A mesma coisa quando um aluno neurodivergente vai ler um texto e vai responder questões e vai pensar sobre a vida, sobre várias coisas. É o contrário. Ele olha as coisas de diversos ângulos, entendeu? E por isso ele é sempre estranho, porque as observações dele não são aceitas. Outra coisa da fixação num ponto só, que provém do pecado no jardim do Éden, é que no sobrenatural você sente o que Jesus falou do corpo. Todos nós somos um único corpo. Quando você... não sei, é como se você percebesse que você é o outro. E o outro é você. Você é a grama, você é a cachoeira, você é o cachorro, você é o gato, você é o coelho. Você tem essa maleabilidade, você é como se fosse uma bolinha que pula, eu vejo isso. Você consegue ser todos ao mesmo tempo. Isso é o máximo da empatia, mas não é uma empatia mental. Não é um amor mental que a gente pratica pelos outros. Ai, é uma pena, uma dor. Ai, tadinho, tadinha. Não é. Isso é pena. Não é amor, isso é um amor lá embaixo. A caridade, Deus me falou, ixi, caridade tá lá embaixo na régua do amor. Isso que eu tô falando para vocês é uma explosão de amor. E é um amor experiencial. Você experiencia ser o outro. Você jamais vai conseguir fazer mal pro outro porque você sente que é o outro. Você se move. Você não fica só no seu corpo. E você vê as coisas de diversos ângulos. Como é que você vai fazer uma coisa errada se você vai se ver de fora vendo aquela coisa errada? Você nunca, não tem como. Você é a câmera. Por exemplo, você entrar numa loja e pensar em roubar alguma coisa, você não é mais o ladrão, você é a câmera na loja. A câmera não é aquela que evita que o ladrão roube? Pois você é a câmera. Imagina que você está saindo com o teu carro, brigou com a tua mulher, fala, hoje eu vou trair ela. Aí você está no estabelecimento, chega uma mulher para te encontrar, e você não é mais um homem que vai trair a mulher, você é a câmera que está observando esse homem. E você, caramba, minha mulher mandou me seguir, ela sabe tudo. Não, porque você é a câmera. Você é a cobrança do bom comportamento para subir nessa régua. A gente tinha isso no Éden. Essa maleabilidade no olhar.
Depois do pecado, a gente fixou num corpo só. O que trouxe isso? Duas coisas: poder paralelo, que chama razão. A razão é sempre a minha contra você. Então, sobrevivo eu para que você morra. É assim, aconteceu uma morte no Jardim do Éden. Essa morte nem sempre significa morte, é a morte da sua razão. Então, sobrevive a minha para morrer a sua. Por isso que não há justiça na Terra, porque a gente não consegue ver as coisas de diversos ângulos. Entendeu? A gente sempre vê as coisas através do nosso ângulo. E mesmo quando a gente pratica o amor, é um amor mental, não é experiencial. É claro que a gente tem que treinar da maneira que a gente tem, né? A gente não é uma bolinha que sai pulando por aí vendo as coisas de diversos ângulos. Mas isso é fruto do pecado também. A gente tem essa dificuldade de se colocar no lugar do outro. Mas a gente vai ter que praticar da maneira que a gente tem. Eu falei para vocês que a cadeia alimentar é fruto da maldição. É fruto da maldição. É um ciclo de violência. Por que no Jardim do Éden ninguém conseguia comer ninguém? Porque como que eu vou comer alguém se eu olho para a pessoa e de repente já pulo para o lugar dela? Como é que eu vou comer a vaca se eu olho para ela, a hora que eu olho para ela, eu já sou a vaca? Ela olha para mim, o leão olha para mim, a hora que ele vai me devorar, ele já se vê no meu corpo. Ele pula para mim. Ele não consegue, ele não se coloca mentalmente no lugar do outro. Ele está no lugar do outro fisicamente. Entendeu? Só que quando Eva mordeu aquela maçã, né, figurativamente, ela acessou o poder paralelo que o diabo criou lá no alto céu. E Deus falou: isso não é bom. Sai daqui. Aí ele tinha aquilo. Quando você tem um produto que não é bom, você quer vender para os outros, você vai arrumar cliente. Aqui eles não querem, mas eu vou arrumar em outro lugar. É isso que ele pensou. E ele arrumou. Somos nós os clientes dele. Ele tem uma maleta. E nós é que compramos isso. Aliás, eu vou dizer para vocês, o cristianismo já está sendo vendido como um produto de enriquecimento. Não é. Não comprem. Não comprem cursos que vendam riqueza. Nessa não é a intenção de Jesus. Lembra da régua. Não se distraiam com essas coisas. O que ele falou? Não se distraiam. Não é isso. Tem muita gente vendendo em nome de Jesus. Não é. Você tem que subir na régua de Deus. Senão, não adianta você falar: olha aqui, Senhor, quantos carros que eu comprei. Olha aqui quanto eu era renomado. Você não é dos meus. E aí você não vai com Deus. Então você tem que subir na régua dele. Essa aqui é uma exortação mesmo que ele me disse. Quem merece o alimento não são esses que dizem: olha meu lerite, olha quanto estou cansado, olha o quanto que eu trabalhei. Eles estão trabalhando para quem? Qual é o fruto do trabalho deles? Eu quero saber se eles estão. É uma coisa que Deus me falou: diminuir o sofrimento no mundo. Todo trabalho tem que diminuir o sofrimento no mundo. E foi o que ele me falou hoje sobre o trabalho espiritual. Ele é o que faz a pessoa merecer o alimento. Porque no Éden, eles não trabalhavam para ter o alimento. Eles tinham tudo de graça. Então por que eu vou fazer vocês trabalharem por algo que não vai diminuir o sofrimento?
que só vai deixar vocês cansados e doentes, que vai prejudicar a família, o casamento, os filhos. Qual a razão desse cansaço todo, se não é para subir na régua de Deus e melhorar o mundo e diminuir o sofrimento? Entendeu? Então, por exemplo, eu estou vendo várias fábricas. Lá, quando o trabalho aumentou muito o trabalho, digamos que duplicou, porque só o homem trabalhava e a mulher passou a trabalhar fora de casa. A mulher trabalhava em casa, né, fazendo as coisas que ela precisava, sabão, vela, limpar a casa, cuidar dos filhos, cuidar de uma horta, enfim. Mas ela começou a trabalhar muito mais. Então era ela e ele. E aí eu vejo essas fábricas com as mulheres e as crianças. E mulheres e crianças, elas ganham menos. E era essa a intenção mesmo, captar mais pessoas, mão de obra barata, né? E daí no final você tem vários produtos. Mas Deus não olha para os produtos. Olha o quanto de produtos que eu tenho, porque produto é matéria inorgânica, é matéria morta. Deus tem um olhar sobre as vidas, e as vidas são como uma luzinha lá dentro, que está brilhando. E essa luzinha, ela não pode ir enfraquecendo conforme o trabalho. Ela tem que se tornando mais forte. Então, o trabalho, quando é digno, você vê que as pessoas vão ficando mais felizes, não tristes e reclamonas. Elas não vão ficando mais doentes e desamparadas, elas não vão ficando mais famintas. Não vai aumentando o problema que elas têm com a habitação, com a alimentação, pelo contrário. Tudo é solucionado. E a luz que há nelas aumenta, elas vão se sentindo mais satisfeitas. Entendeu? Não é porque uma pessoa tem um trabalho, significa que a pessoa come bem, se veste bem, que a sua família não passa necessidades. Nós sabemos disso, que é uma mentira. Então, tudo que eu percebi, por exemplo, lá no sobrenatural, tudo que você fala, e o ser humano tem orgulho aqui no planeta Terra, é teórico, não é prático, é mental, não é experiencial. No sobrenatural, não. Você fala de amor, é real, é aqui, você sente, é experiência, sabe? Não é um amor mental. Ai, coitadinho, ai, nossa, sabe? Não. É tudo diferente, é tudo muito experiencial, sabe? Tudo vivo, tudo verdade. Aqui não. Por isso que há muita discrepância entre aquilo que se fala e aquilo que se vive. Leis muito bonitas muitas vezes, mas quando você olha por aí, então digamos que a lei e aquilo que está escrito é como aquele príncipe no castelo, o Siddhartha Gautama. Então digamos que o Siddhartha Gautama é a lei e a teoria. Tudo aquilo que os profissionais dizem, eles não se reúnem. Todos os profissionais, eles sempre têm suas reuniões, seus cursos online, palestras, simpósios, seminários, coisas lindíssimas que eles fazem. É esse reino castelo que Deus está me falando, dos profissionais. Mas o profissional, ele nunca desce do castelo. Desce do castelo, vai lá andar para ver se aquilo que vocês falam no seu seminário, se isso é verdade. Entendeu? Então, quando esse Siddhartha Gautama, esse reizinho, a lei, a teoria, as coisas mais lindas que eles escrevem, né?
a dignidade que eles falam, o amor que eles falam, essa tal da caridade, isso e aquilo. Quando ele resolve descer do castelo e andar por aí, ele fala: nunca mais eu quero voltar. Nunca mais, porque eles estão mentindo para mim. Não é assim. Então, quando um deles, entendeu? Então, eu me vi agora como um desse, Siddhartha Gautama, como um príncipe desse que diz: nunca mais vou voltar para eles, estão mentindo para mim. Não é assim como eles falam. É tudo ilusão. Então seria assim: existem as estrelas amigas e as estrelas inimigas. As estrelas amigas, aquelas que tomaram consciência de que elas têm que fazer algo para diminuir o sofrimento no mundo, porque senão toda a vida delas será inutilizada, né? E nossa, eu vi uma mãe triste agora, com a cabeça baixa, cabelo ralo. Cabelo ralo, não sei se tem entrada de calvície. Enfim. Aí eu vi esse príncipe que ele se afasta. E ele começa a fazer um trabalho solitário. Ó, esses que ficaram no castelo, eu vou dizer para vocês, eles nunca serão mencionados na história. Esse que se afastou para sempre. Ninguém nunca vai esquecer ele. Sempre será admirado. Porque era isso. O tempo que ele esteve no castelo não era a missão dele. A missão dele era fora do castelo. Uau! E aí é muito bonita a história, a procura de Siddhartha Gautama. Muitas pessoas vão fazer esse caminho. Sabe? Nem sempre elas vêm do castelo, por exemplo, eu vejo meu pai. Meu pai estava na roça fazendo trabalho braçal, ó. Tá. Ele sempre teve orgulho, ele falava que ele era o homem da machadinha. Não, machadinha não, enxadinha, porque ele trabalhava no campo. Tá. Só que eu acho que o anjo ficava do lado dele, importunando ele. Falando: esse não é teu lugar, esse não é teu lugar. É muito digno, tá certo. Não é que os trabalhos não são dignos, mas eles devem ser convertidos em coisas que façam pro bem. Como eu falei, o trabalho é uma arma. O ser humano, ele não trabalhava, ele só colhia, vivia de coleta. A coleta em si, que se chama de... Hoje, infelizmente, é vida como mendigância, né? É o trabalho que Ruth fazia, ela coletava, ela era uma coletora, não era uma trabalhadora. Ela coletava, porque... a gente era coletor. E no Jardim do Éden, praticamente a gente era coletor. A gente fazia também plantações. Adão fazia plantação, né? Ai, meu Deus. Aí, é porque eu sei que eu tô mexendo no vespeiro, então, assim, me trava um pouco isso aí. Porque as ideias de vocês já estão fixas e eu preciso mexer nisso. Eu preciso mexer. Eu preciso tirar as coisas do lugar, como se eu estivesse limpando uma casa. Não, vocês colocaram as coisas aqui, tá errado. Vamos colocar as coisas de forma correta e dar uma limpada. Então, Ruth era coletora, nós éramos coletores. E quando a gente resolve instalar a cidade, lembra que eu estou falando da maleabilidade? A gente vai para lá e para cá, a gente vê as coisas de diversos ângulos. Quando a gente anda para lá e para cá, a gente também precisa dos animais.
Os animais são nossos amigos. Eles estão caminhando ao nosso lado. Eu me lembro daquela frase, não sei se até é música, assim caminha a humanidade. Então, quando você anda, por exemplo, imagina o seguinte, tem um filme que é muito legal, acho que é Caminhando nas Nuvens, uma família que quer sair de um ponto e sonha chegar em outro. Conforme você anda, você tem que fazer amizade com as pessoas ali. Então você depende do favor das pessoas. Jesus fala sobre isso. As pessoas que são missionárias, elas dependem do favor das pessoas. É uma coisa, todos nós somos missionários. Os superdotados são um pouco mais. Como eu falei, como eles ganharam algo, eles serão cobrados. Então, se você ganhou algo, não se sinta privilegiado, que Deus me falou. Se sinta cobrado. Lembre-se disso, que haverá uma cobrança na hora que você entregar. Então, só que é diferente da amizade em si que se diz aqui. Essa amizade de alguém que está numa viagem, cara, uma viagem lascada, eu vou dizer. Nossa, difícil. Esse filme Caminhando nas Nuvens, você vê, eles passam fome, eles passam nesse... É a nossa viagem como missionário. Entendeu? Aí tem a amizade comum e tem a amizade que eu entendi como função natural. E isso eu vi observando os animais. Essa amizade como função natural seria que você tem um projeto de vida quando você vem à Terra, e se você é um superdotado que recebeu uma estrelinha, você vai ter os facilitadores e os limitadores. Então você tá nessa estrada, nessa viagem, gente, muito longa e cansativa, e sabe que não vai ser fácil para você, mas você vai conseguir chegar e entregar esse trabalho até o final da sua vida. E vai ter os facilitadores, e na história do filme da viagem que a família faz, você percebe quem são os facilitadores e os limitadores. Então você tem uma missão e vai ter aquelas pessoas que vão te encaminhar e vão facilitar o quê? Esse teu trabalho de subir na reguinha, de trabalhar esse seu dom, essa estrela, essa coisa que você ganhou, né? E vai ter os que vão tentar que você não consiga. Mas você vai conseguir. Entendeu? Agora que é uma tentação também para você desistir, porque o caminho fora dessa estrada é muito mais fácil. Lembra que o teu objetivo não é comer e se vestir. Não é, Jesus já falou. É o trabalho espiritual, subir na régua. É algo muito específico, o caminho é estreito. Entendeu? É como se fosse assim. As pessoas falam todo o trabalho digno. Em partes, não é bem assim. Você pode fazer qualquer coisa, limpar o chão. A questão não é limpar o chão. Você pode ficar limpando o chão, igual eu limpava o chão numa fábrica, quando parava a linha. Às vezes não tinha trabalho na linha, eles mandavam a gente varrer. Eu não me sentia mal com aquilo. A questão é que em algum momento aparece o anjo e fica olhando para você assim. Você vai fazer isso para sempre? Que horas que você vai fazer aquilo que você disse que ia fazer? Então não é que aquele trabalho não é digno. Você pode ficar numa fábrica só abrindo botão de camisa. Trabalhar naquela fábrica. Você pode passar 20, 30 anos e falar, passei 30 anos abrindo botão. Mas se você era um superdotado, você vai pensar assim, caramba, eu enterrei. E aí você vai ser cobrado depois. Entendeu? E não é possível isso.
porque é inutilizar algo, entendeu? E tanto você vai se sentir mal, como há uma cobrança muito grande sobre isso. Ah, mas eu queria falar sobre o catador e o trabalho, né? Eu sei que lá no Éden a gente colhia, né? E o trabalho, eu vejo o ferreiro batendo em algo. Foi o que eu vi, a imagem que eu vi ontem, o ferreiro batendo em algo. E ele formando aquela arma. Isso, o trabalho é uma arma. Só que a pergunta é, arma para quê? Para que vocês estão fazendo essas armas? E as pessoas, quando elas são contratadas para fazer as coisas, elas não se perguntam, porque já que todo trabalho é digno, elas não se perguntam por que elas estão trabalhando ali. Por que elas estão obedecendo aquelas ordens? Até porque um dos requisitos do trabalho é a submissão completa, né? Então você obedece. O dia tá lindo hoje. E ontem eu colhi alguns frutos ali do meu pé de romã. Tinha um fruto que não estava bom, mas ele estava meio bicado, né? Acho que o passarinho, não sei se foi o passarinho, alguma coisa bicou, mas o restante estava bom. Ó, as portas vão se abrir. O trabalho, ele é uma arma, ele faz armas. A questão é, para que essas armas? Vocês sabem que a arma, ela não é só para proteção, não. É para ferir. Muito mais para ferir. Por isso que algum tempo atrás, Deus me disse, o trabalho é a fonte de todo problema. Aí eu pensei assim, meu Deus, como que eu vou dizer para eles que o trabalho é o problema? Se o trabalho é a solução. Mãe, amanhã tem sol? Porque geralmente onde tem um problema é onde tem a solução também. Entendeu? Só que a maneira como se vive aquilo é que gera problema e não solução. Então, não é que o trabalho é o problema, a maneira como se vive o trabalho gera problema e não solução. A maneira como se vive um casamento gera problema e não solução. A maneira como se vive um relacionamento entre pais e filhos se gera problema e não solução. Então, vão gerando armas de mutilação. As pessoas, é o que eu estou vendo, para mutilar as pessoas. Então, o trabalho, ele mutila as pessoas. O que deveria ser fonte. O que é o coletor? Ele se mutila? Não. Por mais que ele passe dificuldades e tenha que caminhar muito, ele só se abastece. O trabalho não, ele mutila a pessoa. Então a pessoa tem uma grande esperança na mente e tem como se fosse uma faca na mão que ela vai se mutilando. Vai mutilando os sonhos e vai mutilando tudo. Então o trabalho se torna essa automutilação. Entendeu? E muitas vezes as ofertas de trabalho, elas mutilam pessoas que tinham um grande chamado, mas por causa de uma oferta de trabalho muito melhor, por dinheiro, né, como eu falei para vocês do negociador, elas entendem que aquela é a resposta de Deus. E aí abandonam
os projetos de vida que elas tinham. A missão que elas tinham de subir na régua. Elas querem subir na régua humana e não sobem na régua de Deus. Ontem eu colhi alguns frutos e era isso que nós fazíamos, né? Nós colhíamos. Só que é estranho, porque quando você colhe, você tem a impressão que você não merece, porque, né, aquilo cresceu sem teu esforço. É diferente quando você pega uma arma na mão, que é uma enxada, você cansa, planta, né? Aquilo gera cansaço e vaidade. Então, quando o dinheiro, quando as coisas chegam até você, você não importa, você não vai perguntar: o que está sendo feito do meu trabalho? Está gerando algo bom ou ruim? Não interessa, eu cansei, eu me esforcei. Então o ferreiro, quando ele está batendo ali, ó, pá, 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 pá. Se alguém vier, eu vejo um menininho correndo, esbaforido e falando: ferreiro, pelo amor de Deus, ferreiro. Já mataram 25% da cidade com os ferros que você está aí batendo. Aí o ferreiro fala: hora do almoço, vamos almoçar. Ele olha para a comida e fica assim: 25% da cidade. E aí ele olha para a comida e aí o anjo já está ali, né? Perguntando para ele quando que ele, né, que ele vai compreender o que é o trabalho. E aí vem eu sou digno dessa comida, porque eu me cansei, eu me esforcei, eu fiquei batendo nessas armas. E aí ele volta a bater de novo no ferro. Aí vem uma menininha esbaforida: ferreiro, ferreiro, pelo amor de Deus, ferreiro, já mataram metade da cidade. Ele fecha os olhos e continua batendo. Ele não sabe fazer outra coisa. E mais, ele não está se perguntando o que está sendo feito com o trabalho dele. Aí ele continua batendo. Aí vem uma mulher: ferreiro, ferreiro, só resta 25% da cidade. E o ferreiro? Aí ele continua batendo. Aí vem um homem mais velho e fala: larga isso, meu filho. Todo mundo morreu já. Todo mundo na cidade já morreu. Por que você continua batendo esse negócio? Então, muitas vezes a gente não se pergunta, né? Porque é como se o cansaço fosse aquilo que traz o merecimento para o alimento. Não é. E eu vou dizer mais coisas para vocês. Sabe, fazendas que tem trabalho escravo? Quem levou aquelas pessoas ali? Pessoas que se cansaram no transporte. Quem que levou e leva passarinhos, esses animais silvestres, e vários morrem? Pessoas que se cansam e depois olham para o alimento e pensam:
eu mereço esse alimento porque eu estou cansado. Tudo gera a mesma sensação, cansaço. O trabalho gera o quê? Cansaço, você cansa. Mas não é só cansaço para quê? Qual o propósito? O que está fazendo? Está mutilando as pessoas? Sabe? Então, eu estou falando daquilo que eu estou vendo, que Deus está me mostrando. Ele já tem me mostrado há bastante tempo, né? Só que é difícil de mexer em algo que está tão fixo. E como o meu trabalho também não é compreendido, porque eu só escrevo, fico em casa e dá muita impressão de que é muito fácil para você. Mas eu entendi que o trabalho não é cansaço, o trabalho é efeito. E o trabalho é uma arma. E arma para quê? Eu falei ontem para vocês do Santos Dumont. Ele criou o avião, só que ele não teve culpa, coitado, né? Mas eles usaram para o mal, para a guerra. E é como essas pessoas que chegaram nele, Santos Dumont, Santos Dumont. Para que você está construindo aviões? Olha o que fizeram. Putz. Sabe? E você fica assim, meu Deus. Meu Deus. Como que eles conseguem? Eu crio uma coisa tão linda, tão bonita, sabe? E de repente esse ferreiro não estava fazendo algo, né, que ele pensou. Mas geralmente as pessoas não se perguntam mesmo, sabe? Eu tive uma visão que, eu não sei o que é um campo. Então alguém mandou, prepara um campo aí. Eu vou ganhar o dinheiro, eu vou cansar, Não perguntou, para que é esse campo? Por exemplo, eu já pensei e já me falaram, já sondou o mercado, o que as pessoas querem ler? Que talvez é por isso que você não vende os livros. Então, não consigo. Não consigo porque eu tenho um propósito do que escrever. Entendeu? E também, eu já fui convidada a escrever coisas para ganhar dinheiro e viver bem, mas não eram as coisas que Deus me falou, era o oposto. Então, não tem como. Eu sei que eu estou na estrada e eu sei que haverá os facilitadores e os limitadores. Mas eu vou continuar na estrada, né? Eu saí do castelo e muitas pessoas fazem esse caminho. Nem sempre elas vêm de castelos, né? Mas vêm de ambientes que elas achavam que eram para elas para sempre. E não eram. Era só um tempo. Até elas encontrarem o chamado delas. E aí, por exemplo, esse homem nesse campo, eu não sei. Alguma coisa ruim ali, né? Que vai ser feita, que foi feito. E ele pensa, eu não sei, eu me cansei, eu sou digno, eu recebi meu dinheiro, pronto. Então, quando as pessoas... Peraí, filho. Quando coisas ruins acontecem, pessoas desaparecem, mulheres que trabalham na cozinha de prostíbulos. Ai, mas eu não faço nada, eu não me prostituo, eu só cozinho lá. Ou trabalho na cozinha de casas de carteados, de pessoas viciadas em jogos. Ah, eu não faço nada, eu só limpo aquele lugar. Vão ser cobradas, entendeu? Porque, eu tô cansada, não fiz nada de errado. Mas seu trabalho tá ligado a quê?
Porque outro dia tive um sonho também, de várias pessoas em trabalhos importantes, inclusive professores, coordenadores de curso, reitores, policiais, pessoas dignas, trabalhos dignos, mas que estavam envolvidos em redes enormes de tráfico de drogas e que tinham a ver com crianças e adolescentes nas ruas, sabe? E adolescentes nas redes, na internet, também, tudo uma grande rede. E as pessoas só pensam, né? Somos dignos porque trabalhamos, porque temos um cargo, porque estamos cansados. Não são. Desceram lá embaixo na régua de Deus. Entendeu? Então, há um trabalho aparente que eu vejo, que é aquele que você vê quando você passa na frente da mesa de alguém que tem um cargo, você vê a aparência do trabalho dela. Mas tem algo por trás que você não sabe o que é. Tem o nosso trabalho e as ligações que eles fazem também com outras coisas. Entendeu? E o trabalho é uma arma. O trabalho é a arma. A coleta, a gente veio da coleta, a coleta não é arma. A coleta não faz mal para ninguém. Você vê que os animais são o quê? Coletores, né? As presas, né? Mesmo a onça é coletora, porque ela vai lá, ela está com fome, ela coleta uma carne, come, pá. Ela não junta, né? O trabalho, por si só, ele é artificial. Por isso que ele faz mal. Por quê? Porque ele gera acúmulos. Então, por exemplo, o ser humano ele gosta de se sentir como predador. Ele não é, ele é presa. Né? Então ele é um coletor que seria coletor de frutos. E não como a onça que coleta a carne, faz um buraquinho no chão e coloca as carnes ali. Mas, por esperteza, ele resolveu ser predador de todas as espécies. Mas ele seria um predador que eu vou dizer? Ai, me deu branco. Olha isso. Estrela, me ajude. Eu falei o quê? Que a coleta não prejudica, porque não gera acúmulos, né? E a coleta, ela só alimenta. A coleta não é uma arma. Não é. A coleta é natural e o trabalho é artificial. E o trabalho, ele é uma arma que muitas vezes mutila as pessoas. Por que mutila? Mais uma vez, porque elas não têm os seus direitos básicos. Elas não têm qualidade de vida. Né? A maioria. Então, o trabalho seria como a onça que descobriu como matar muitos e unir aquilo. E unir, e juntar, e acumular. Engraçado, eu fico pensando o seguinte, os animais, as outras espécies, eles não têm desespero. E eles têm a plena sensação de satisfação. Eles comem um pouquinho e eles ficam tão felizes, tão satisfeitos. A gente não. A gente come uma coisa e você quer saber, meu Deus, será que já tem outra para depois? E minha filha sempre pergunta, acabou? Tem mais? O que tem na geladeira? O que tem na despensa? A gente está sempre
ansioso, preocupado, né? Eu fico pensando, como que eles sentem tamanha satisfação se eles não têm para depois, gente? Eles vão ter que andar, voar, procurar. Mas eles respiram. Tem que respirar, respire. E sente, nossa, eles se sentem dignos. A gente, por mais que a gente trabalhe, por exemplo, você tem um trabalho que você ganha pouco, e, por exemplo, está chegando a Páscoa, eu não vou poder comprar ovo de Páscoa para o meu filho. Você não se sente digno. Não adianta alguém falar, cara, bate nas suas costas. Você é digno. A pessoa não sente. Não sente, porque o trabalho é uma arma, uma foice que mutila. Então, a gente veio da coleta e a gente veio dessa naturalidade de que um pouquinho que você comia, parece que você sentia mais a presença de Deus. Muito mais do que hoje. A gente era como um passarinho que a gente está um tempo inteiro em paz. A nossa mente não tinha essa racionalidade. A gente não era inteligente, a gente não tinha soluções para as coisas. A gente encontrava soluções. A gente dava de cara com as soluções. Então o passarinho está com fome, ele está voando, ele dá de cara com uma árvore como a minha, pé de romã. Aí ele bica. O beija-flor está voando, ele dá de cara com a minha árvore, dá com a flor. Aí ele vai lá, beija a flor. Nós éramos assim. Agora hoje, a gente é muito inteligente, a gente pensa, a gente cria soluções, a gente se cansa, a gente trabalha, faz isso, faz aquilo. A gente não tem dom para uma coisa só, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. E em nenhum momento a gente sente a presença de Deus como a gente sentia antes. Por isso se diz o primeiro amor. O que é o primeiro amor? No Éden. Por isso e a gente, apesar dessa grande capacidade que a gente tem intelectual, capacidade de escolha, de criação, a gente não sente a dignidade. Parece que quanto mais inteligentes, mais infelizes somos. Mais insatisfeitos e medrosos. A gente está sempre com medo. Dizem, não sei se é verdade, que a pessoa quanto mais rica fica, com mais medo vai ficando. Talvez seja como subindo uma árvore e vai indo e tem medo de cair, entendeu? Então vai sentindo mais insegurança em relação a tudo. Mas o que eu queria falar para vocês hoje é um pouco de tudo isso. O que eu gostaria? Que o trabalho não fosse uma foice, que as pessoas não ficassem mutiladas quando entrassem no trabalho, mas elas realmente tivessem uma dignidade efetiva na prática. Não queria ver ninguém que fala assim, estou trabalhando e minha família está passando fome, estou pegando cesta básica, minha família não tem... final do ano, a gente não pode viajar, a gente não pode isso, não pode aquilo. As crianças não têm o que vestir direito. Não tem diversidade na alimentação. Então o trabalho ele não pode ser, sabe? E também essas redes de exploração, sempre tem pessoas ali muito dignas que estão só na cozinha, só limpando uma casa, só fazendo uma comida, só fez o transporte de pessoas ou de animais e pensam que não estão fazendo nada de errado, porque para coisas ruins acontecerem no mundo, sempre tem pessoas dignas ali no meio, sabe? Pessoas que se acham dignas, entendeu?
E tem muitas pessoas que fingem não ver as coisas também. Então são como esses ferreiros que se cansam e as notícias às vezes podem vir chegando. E aí finge que não sabe. Entendeu? Às vezes também, às vezes as pessoas acham que esse é o problema do consenso sórdido, ele vem de uma ideia errada para as pessoas. Trabalho não é cansaço. Deus não quer o seu cansaço. Trabalho não é cansaço, é mudança no mundo. Então, por exemplo, eu vejo um monte de cursos oferecidos. A pergunta é: para quê? Para que você está estudando isso? Para que você se formou nisso? Para que você está escrevendo isso? Para que você está fazendo esse trabalho? Quem que vai parar de sofrer? O que vai mudar de melhor? O sofrimento vai diminuir? Enfim, o que vai acontecer depois disso? Será que as pessoas se perguntam? Não. Na verdade, elas têm sonhos pessoais. Tudo bem, a gente pode ter. Mas esse não é o principal. O sonho pessoal melhor é vivido lá no Éden, que eu penso, né? Lá a gente tem também. Lá é tão bonito e eu penso o seguinte: por mais que eu quero realizar meus sonhos aqui, mas eu sei que eu não vim de um lugar maravilhoso para cair nesse lugar aqui, que é metade céu, metade inferno. Eu só posso ter vindo por algo muito importante, porque é uma queda. Vindo do Éden para cá, é queda, é queda de padrão, sabe? É uma queda gravíssima de padrão, e fora que você está exposto aos lobos, que eu chamo. Então, nós somos como cordeiros no meio de lobos. Mas a gente se comprometeu com algo que a gente não lembra, né? Porque tem um esquecimento, como se fosse uma malha, como se fosse um tecido do esquecimento. Mas a gente sente, por isso que a verdade é intuitiva, você sente. E o nosso trabalho não é o cansaço ser oferecido a Deus, não é isso que Ele quer. Ele quer o efeito. Por isso que muitas vezes, às vezes, a pessoa está num lugar, pode até ganhar bem. Ou pode ser até um trabalho cansativo, mas ali ela é plena. Mas ela sente que tem que mudar, entendeu? Para outro lugar. Porque o trabalho não é cansaço a ser oferecido. É um efeito na terra depois. Eu vejo a terra toda machucada, ferida, lascada. E aí as pessoas vão descendo do Éden. A terra é um lugar do meio, gente. É o meio caminho entre o céu e o inferno. Então vem seres de todos os lugares, bons e ruins. Por isso que você vê, gente, tem muita gente ruim no mundo, mas tem muita gente boa também, é verdade. Porque as pessoas do inferno sobem, as pessoas do Éden descem. As pessoas que vêm do inferno, elas vêm para dizer: ó, eu estou arrependido, eu prometo que eu vou mudar. Eu não vou mais fazer as mesmas coisas. Deus não condena ninguém para sempre. Elas não vão ficar lá para sempre. Não ficam, entendeu? Só que, como elas são pessoas fracas, vou dizer, são pessoas fracas. Então, o homem da maleta, que é o Lúcifer, e a sua esposinha lá, ó, estéril, a vampira, sempre seduz essas pessoas. Seduz para quê? Ele
oferece dinheiro. Por isso, quando eu vejo cristãos oferecendo dinheiro na internet, eu fico preocupada, porque é o diabo. E a vampira, ela seduz mais os homens, mas as mulheres também. Os homens para prostituição. Ela é muito sedutora, muito bonita. Seduz as mulheres para o aborto, né? Seduz as mulheres para se tornarem prostitutas, né? Seduz os homens para que eles se tornem homossexuais, para que eles se prostituam como homossexuais. Ela inspira os homens a serem abusadores, entrarem no quarto das crianças, né? A mexerem com crianças nas ruas. Ela inspira a abertura de haréns, de prostíbulos e também redes de exploração sexual através de lugares muito dignos como lugares públicos, né, de cargos públicos, né, onde homens poderosos exploram funcionárias e crianças, adolescentes. Ela inspira tudo isso. Ela inspira o tráfico de pessoas. Ela inspira a infidelidade, a promiscuidade. Ela inspira as mulheres e os homens a viverem uma vida de solteiro cheia de promiscuidade. Ela inspira carreiras muito importantes e prósperas, na qual a pessoa vai cometendo ali vários abortos, sabe? Aí é o seguinte, tem um trabalho que através do cansaço e do merecimento, da inteligência, que ele é mostrado para as pessoas. E a família, nossa, fulano de tal da nossa família se tornou juiz, ela é modelo, ele é não sei o quê. Mas tem a visão de Deus também. Da régua. Então tudo termina na régua. Entendeu? E é claro que não é uma coisa pra gente julgar as pessoas. Mas quando a pessoa desce na régua, por exemplo, se ela vem do inferno, eu tô arrependido, vou fazer tudo de novo. Começa a fazer tudo de novo, os anjos começam a buscar. Você tinha prometido, você está fazendo tudo de novo. E as pessoas que descem do Éden, elas são mais firmes, é mais difícil delas se corromperem, mas elas também se corrompem. E também os anjos vêm atrás, você está fazendo errado, você está fazendo errado, você está fazendo errado. Lembra que você prometeu que ia ajudar? Por que você está, né? É a mesma coisa assim, digamos que uma pessoa diga, eu vou salvar os drogados. E a pessoa começa a se drogar. Esse é o perigo, né? Mas Jesus trabalhava com as prostitutas e não usava delas, né? Então você tem que saber. E aí no final de tudo, não é o que as pessoas pensam de nós, falam de nós. Quem vai falar é Deus. Porque Ele sabe onde a gente está na régua. Entendeu? Aí eu tô vendo o mendigo sujo, fedido na rua. E eu tô vendo o empresário com a maleta na mão. É o Lázaro e o rico insensato. A gente passa por mendigo e
Que ser desprezível. Eu não vou dizer, claro, que ele não deveria estar daquele jeito, né? Deus não quer. Mas, se você pegar a régua do mendigo e a régua do empresário, você vai ver onde que está o mendigo e o empresário. O mendigo está bem melhor que ele, que o mendigo ele vai tomar um banho e ele está limpo. O empresário não. Não é o banho. Arrependimento. Entendeu? Então não é o lugar, não é a aparência, não é a sujeira que suja a gente, sabe? E Jesus falava sobre isso, João Batista disse: arrependei-vos, as aparências enganam, cuidado. Tchau, Deus abençoe vocês.